Olá meninas, hoje eu vou receber uma convidada pra lá de especial. Uma mulher maravilhosa, uma ginecologista e hoje sexóloga, que é muito amiga, muito querida e que nós mantemos uma parceria de trabalho há muito tempo. Hoje vou ter o privilégio de receber doutora Maria Cláudia para falar sobre sexualidade. Vamos recebê-la? Estamos aqui com Maria Cláudia, um prazer enorme de receber Maria Cláudia hoje na poltrona vermelha. O que é que te despertou, Maria Cláudia, para começar, depois de 30 anos, 33 anos de ginecologia, a ir para essa área da sexualidade? O que é que despertou teu interesse? Sim, eu atendo mulheres a vida inteira, 33 anos fazendo ginecologia, e eu comecei a perceber que as pacientes tinham uma dificuldade enorme de se expressar, de falar sobre sexualidade. Às vezes demoravam 3, 4 consultas para dizer que tinham alguma queixa sexual. E o mais interessante era que elas falavam que elas não tinham coragem de falar isso para outros médicos, que elas não se sentiam à vontade. E que vários colegas também ginecologistas também não se sentiam à vontade de tratar essas queixas. Isso é uma coisa que a gente percebe dentro da ginecologia, que às vezes o médico não tem esse olhar atento para uma queixa que não foi dita, mas está ali. Você observa que essas pacientes, vamos falar das pacientes que a gente vê com mais frequência, de 40 anos para frente, são pacientes que têm dificuldade, você percebe dificuldade com a sexualidade, dificuldade com o próprio corpo, são pacientes que têm dificuldade de lidar com o prazer ou não sabem ainda como ter prazer aos 40 anos de idade? Isso é muito comum. De maneira geral, as mulheres ainda não conhecem direito a sua genitália, o seu corpo, confundem muitas vezes a região genital, clitóris, vagina, vulva, e isso é muito comum. E também essa questão de não se tocar. É muito difícil, mas nós, mulheres, na nossa sociedade não nos educou para isso. Os homens estão acostumados a se tocar desde cedo, se conhecer, se perceber. Para a mulher é um tabu, ainda é um tabu. Você acha que a coisa da repressão, ou do não deixar a mulher à vontade para conhecer o próprio corpo, e que o homem tem, né? O homem ele é incentivado, estimulado a lidar com a genitália dele desde pequeno. A mulher não. Você acha que isso tem um impacto real na sexualidade da mulher? Com certeza. Isso influencia muito, porque a partir do momento que você conhece o seu corpo, conhece as partes que dão prazer, e não é só a genitália, você tem prazer no corpo inteiro, na pele, em outras partes do corpo. E a mulher não se toca, não se conhece, e pior, não conversa com o parceiro sobre isso. É difícil você encontrar uma paciente que relata, que diz para o parceiro aonde ela gosta de ser tocada, aonde que ela sente mais prazer, porque a mulher foi feita para dar prazer, né? Para satisfazer o homem. Teoricamente. E desde então isso vai passando de geração em geração. Então ela não sabe se colocar no lugar de eu quero ter prazer, eu mereço ter prazer, até porque ela não sabe onde é que ela tem prazer, porque ela não é educada para isso. Exatamente. E como você acha, Maria Cláudia, que a gente pode abordar essas pacientes mais novas, ou essas meninas mais novas que vêm de nossos consultórios, para que elas vivam a sexualidade de maneira mais completa e plena? Eu acho que nós temos essa obrigação. A gente tem que conversar com a adolescente sobre isso, explicar. Eu acho que é uma questão de educação sexual que tem que ser dada em casa, começar pelos pais desde pequeno, falar sobre isso de uma maneira normal, adequadamente para a idade da criança, do adolescente. E nós, como médicos, temos que, no consultório, abordar esses assuntos, perguntar se ela tem dúvida, se ela quer perguntar alguma coisa sobre o corpo dela, o funcionamento. Eu acho que é uma questão de você mostrar que é uma coisa normal. E que ela pode perguntar, que ela ela vai ouvir uma resposta. Que ela vai ouvir uma resposta. Às vezes até aquela adolescente mais tímida, talvez seja interessante o médico até se colocar um pouco, olha, você não tem dúvida, e estimular para que a pergunta venha. Porque às vezes ela não sabe como o médico vai receber uma pergunta dessa, né? Sim, eu faço isso sempre. Eu atendo muito adolescente, no início da puberdade, e eu incentivo.
Você quer perguntar alguma coisa? Você sabe como é que funciona? Você quer falar sobre a menstruação? Sobre o seu corpo? E nessa idade, Maria Cláudia, a masturbação feminina, ela é um tabu? Ela é bem díspare ainda da masturbação masculina? Nós estamos falando em mulheres do século XXI. O que é que você, com essa especialização em experiência em sexualidade, o que é que você observa? Ainda é um tabu? Helena, eu acho que é muito tabu. E em todas as idades. Eu acho que na adolescente, na mulher madura, na terceira idade, eu acho que masturbação é um assunto assim quase que proibido, por lei. Por lei. Não se fala. Eu pergunto para a paciente isso e às vezes eu não pergunto na primeira consulta e tal, porque eu percebo que parece que você está quase que ofendendo. Existe uma resistência mesmo. Existe uma resistência muito grande. Mas eu acho que aí é uma coisa muito engraçada, que eu acho muito paradoxal e contraditório, numa sociedade hipersexualizada que a gente vive, sim, com essa exposição na mídia que a gente estava conversando há pouco, tudo está envolvendo sexo. Se é uma propaganda de bebida, tem sexo, uma propaganda de qualquer coisa está envolvendo sexo, e a mulher ainda fica refém desses padrões de século passado. Parece um descompasso. Eu também acho, porque você liga a televisão, são cenas de sexo, anúncio com mulher gostosa, e os homens têm essa possibilidade de exercer a sua sexualidade, não é? Talvez até porque ainda, apesar de toda essa exposição na mídia, a mulher aparece como aquela que vai dar prazer, não, sim, a que vai receber. Não a que vai receber. Eu acho também que um trabalho na mídia muito interessante, mostrando a mulher não como objeto de prazer, mas como um ser sexual, assim como o homem, também seria um movimento interessante. Eu acho que sim, totalmente. Porque eu percebo isso nas mulheres que eu atendo, elas querem estão sempre preocupadas com o que o parceiro está achando delas e se elas estão agradando a ele sexualmente, e elas fazem, isso elas relatam muito. A partir também, eu acho que dessa visão da mulher muito preocupada com o prazer do outro e não com o dela, e se ela está agradando, como é o conflito desta mulher com o próprio corpo, principalmente no envelhecimento? Sim, aí a situação vai ficando cada vez pior, porque a nossa sociedade dá valor a quem é jovem, quem magro, lindo e louro. Exatamente. E aí você vai envelhecendo, você não vai ser tão linda, tão magra, tão maravilhosa, tão loura, né? Então a preocupação da mulher é em agradar aquele homem, como que, né, ela vai suprir as necessidades dele. Então ela vai cada vez mais, às vezes, querer malhar e para satisfazer o outro. Retocar o corpo sempre para satisfazer o outro. Gente, isso é uma preocupação muito séria. Eu acho que essa conversa com a Maria Cláudia não vai acabar aqui. Eu acho que o objetivo é a gente chamar a atenção da sociedade como um todo em relação a essa exposição do feminino e ao mesmo tempo da mulher se esconder tanto em relação às suas queixas e aos seus desejos. E em relação à educação sexual também em casa. Eu acho que a educação sexual é uma coisa muito séria, muito importante. A educação sexual que a gente recebe no colégio, até hoje em dia, é um tabu, porque muitos pais não aceitam que o colégio fale sobre certos assuntos de sexualidade, então acaba ficando só na biologia, na parte reprodutora, né? E não é isso que é o ideal. O ideal é ter uma educação sexual plena, ampla, falando sobre tudo. E é claro que isso começa em casa, lógico, desde criança, conforme a criança vai crescendo, vai perguntando, você vai esclarecendo. De acordo com a necessidade dessa criança. De acordo com a necessidade da criança. Porque senão o que vai acontecer é o que a gente vê no consultório. Mulheres na terceira idade que nunca se masturbaram. Na terceira idade que nunca se masturbaram, mas estão preocupadas com o parceiro aos 70 anos de idade. Ou dão graças a Deus quando o homem fica impotente ou fica doente, e aí ela está liberta daquela função, da obrigação. Daquela função. Então é muito triste, porque a gente percebe que passou uma fase da vida enorme sem aproveitar uma coisa que é uma energia boa, que é a energia sexual. Faz parte da saúde, da vida, da sexualidade. É um item muito importante e passou, né?
É triste a gente constatar isso, mas é bom também poder estar falando hoje. Quero agradecer a presença da Maria Cláudia. A mensagem que a gente deixa aqui é que nós médicos temos a responsabilidade de abordar essa paciente de uma maneira mais eficaz, efetiva, e que a família tem um papel grande em casa também. Até mais. Obrigada, Maria Cláudia. Obrigada a você.